Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emília, eu sou professor de Química da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e nesta videoaula vamos aprender sobre massa atômica, leis ponderais, soluções e unidades de concentração. Massa atômica. A massa atômica é a forma padrão para medir a massa dos átomos expressa em unidades de massa atômica, representado pela letra U minúscula. Os químicos tomam como base o carbono e por isso se diz que a massa atômica ela é relativa. Foi determinado que uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 do carbono 12, ou seja, o carbono 12 dividido em 12 partes. Essas massas dos átomos são comparadas com o padrão de uma unidade, o que quer dizer que essa massa atômica indica quantas vezes um carbono pesa mais que 1/12 do carbono 12. Temos alguns exemplos. O carbono, que mede 12U, o oxigênio, que mede 16U, o cloro, que mede 35,5U, o nitrogênio, que mede 14U, o potássio, que mede 39U, e o hélio, por exemplo, que mede 4U. Como calcular a massa atômica? Na natureza, podemos encontrar elementos químicos com o mesmo número atômico, mas com massas atômicas diferentes. Nós chamamos eles de isótopos. E para determinar a massa atômica de um elemento químico, deve-se realizar a média aritmética ponderada das massas de seus isótopos, relacionando com a sua abundância na natureza, o que chamaremos de ocorrência. Número de massa. Número de massa ele é representado pela letra A maiúscula e é a denominação utilizada para determinar a quantidade de partículas nucleares de um átomo, sendo calculada através do somatório do número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, o número de massa, representado pela letra A maiúscula, é o somatório do número de prótons mais nêutron, onde nós temos que A é o número de massa, Z é o número atômico ou o número de prótons e N é o número de nêutrons. Quando representamos o número de massa de um átomo qualquer, a forma correta de descrevê-lo é ao lado direito ou esquerdo da parte superior da sigla do átomo. Leis ponderais. São leis que relacionam as massas dos participantes de uma reação química. Mas o que é uma reação química? A reação química, ela representa um fenômeno químico, ou seja, que ocorre uma alteração na natureza da matéria, onde substâncias que se iniciam a reação são chamadas de reagentes e as novas substâncias produzidas são chamadas de produtos. Vamos ver as principais leis ponderais. Temos a Lei de Conservação das Massas, mais conhecida como Lei de Lavoisier, que enumera o seguinte: em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Lavoisier chegou a essa conclusão porque ele realizou várias reações químicas e pesou cuidadosamente as massas das substâncias envolvidas no início e no final de cada reação. Com essa citação, ele enumera que a massa permanece inalterada, ou seja, conservada. Lei das proporções constantes, mais conhecida como Lei de Proust, onde ela enumera o seguinte: a proporção de uma massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação, ela é fixa, constante e invariável. E por fim nós temos a lei volumétrica de Gay-Lussac, ou seja, a lei de combinação de volumes. E ela diz o seguinte: nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos reagentes e produtos gasosos de uma reação química têm sempre entre si uma proporção constante, isto é, uma relação fixa de números inteiros e pequenos. Soluções. Em química, uma solução é toda a mistura de duas ou mais substâncias que seja homogênea, ou seja, que tenha apenas uma única fase. Isso acontece mesmo se olhar ao microscópio, pois as partículas dispersas são muito pequenas. Por se tratar de misturas homogêneas, as soluções são formadas pela associação de pelo menos um material capaz de ser dissolvido pelo outro. Esse material dissolvido é denominado soluto, e o que dissolve é denominado solvente. Existem diversos tipos de soluções, e cada uma delas baseia-se em uma determinada condição. Com isso, vamos ter a seguinte classificação das soluções. De acordo com o estado físico, ele pode ser solução sólida, que é formada por solutos e solventes no seu estado sólido,
Por exemplo, nós temos a amálgama dentária, que é utilizado para fazer a obturação, né? E temos o granito, utilizado para fazer, por exemplo, mesas nas suas residências. Temos a solução líquida, que é formada por solventes no estado líquido e solutos que podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, nós temos o sal dissolvido em água. E temos a solução gasosa, que é formada por solutos e solventes no seu estado gasoso. Por exemplo, nós temos o ar atmosférico. Outra classificação é quanto à natureza do soluto. Ela pode ser molecular, quando as suas partículas dispersas na solução são moléculas, que são originadas de uma ligação covalente. Por exemplo, nós temos o açúcar. Ela pode ser também uma solução iônica, quando as partículas dispersas na solução são íons, originando assim uma ligação iônica. Por exemplo, nós temos o sal de cozinha. Podemos classificar também quanto à quantidade de soluto. Quanto à quantidade do soluto, nós temos a solução insaturada, que é a solução que apresenta pouca quantidade de soluto, se tornando ela mais enfraquecida. E a solução saturada, solução com a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido pelo solvente. Se mais soluto for acrescentado, ele vai se acumular, se formando um corpo no fundo. E temos também a solução supersaturada, que são soluções instáveis, nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente. Unidades de concentração. No cotidiano, dependendo da quantidade de soluto e de solvente presente na solução, costumamos dizer que ela é fraca ou ela é forte, indicando a sua saturação. Por exemplo, quando preparamos um suco dissolvido naquele pozinho, dentro da água, nós colocamos pouco pó, dizemos que a solução está fraca ou diluída. Mas se colocamos uma grande quantidade, iremos dizer que ele está muito forte, ou seja, muito concentrado. No entanto, existem determinadas ocasiões em que a quantidade de soluto e de solvente presente na solução ela deve ser exata, como por exemplo nas injeções intravenosas, como soro fisiológico, nas vacinas, nas soluções usadas em laboratórios e indústrias químicas. A concentração de soluções químicas refere-se à quantidade de soluto que existe em uma quantidade padrão de solução ou uma quantidade padrão de solvente. As concentrações elas podem ser medidas usando-se diferentes unidades ou relações numéricas que dependem das grandezas que estão sendo relacionadas. As principais concentrações usadas são concentração comum, que relaciona a quantidade de massa do soluto presente em um determinado volume de solução. A sua unidade utilizada no sistema internacional é gramas por litro. Temos a concentração molar, que também é conhecida como concentração em quantidade de matéria ou molaridade, e ela relaciona a quantidade de matéria, ou seja, o seu mol do soluto, presente em um determinado volume da solução. E a sua unidade no sistema internacional é o mol por litro. Temos também o título ou porcentagem em massa, que relaciona a massa do soluto e a massa da solução. Não possui unidade, mas podemos obter a porcentagem, multiplicando ela por 100%. E temos também a parte por milhão, ou ppm, que indica a parte do soluto em massa ou em volume existente em 1 milhão de partes da solução, ou da massa ou do seu volume. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, fiquem bem e até a próxima aula. Tá ok? Grande abraço. Tchau, tchau.